Atenção, esse podcast não é recomendado para pessoas sensíveis, pois pode conter a descrição de violência psicológica, física e sexual. Não diga que você não foi avisado. Continue agora por sua conta e risco. Nobody. I'm nobody. I'm a tramp, a bum, a hobo. Two women very important in your life, and you killed them both. Eu saía como se fosse para caçar alguma coisa. I got this fantasy. I started working out this fantasy online. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver ouvindo esse podcast. Eu sou a Marisa e eu tô aqui com meu amigo Thiago. E esse mês, né, gente, é julho. E como vocês sabem, julho é um mês super especial nesse podcast, porque é o meu aniversário e também é o aniversário do Thiago. Mas, né, fazendo bem aquele jabá Casas Bahia, né, quem ganha o presente são vocês, né? Eu sei disso porque hoje mesmo eu recebi uma DM lá no Instagram falando cadê os episódios. E o que vai acontecer essa semana, Thiago? Essa semana não, esse mês. Esse mês a gente vai ter episódio toda semana. E como eu já fiz um story, se você ficar ligado no nosso Instagram, a gente solta uns stories de vez em quando. Eu falei que esse mês vai ter para todos os gostos, né, Marisa? Vai ter caso antigo, vai ter o tão falado caso português, afinal quase 4% da nossa audiência são portugueses. Vai ter caso temático, né? Sim, vai ter para todos os gostos, vai ter casos brasileiros, vamos ter vários tipos de casos diferentes ao longo desse mês. Ano passado a gente fez isso também, né? Então a gente já tem vários episódios do Júlio Criminal do ano passado, então vão lá conferir para quem, né, ainda não foi ouvir. E assim, gente, a gente espera de verdade que vocês gostem, que vocês apoiem a gente nessa empreitada, porque a gente é muito trabalhoso, é muito cansativo, tem todo o investimento. Então assim, se vocês puderem acompanhar todos os episódios, compartilhar com os seus amigos, né? Faz aquilo lá que vocês sempre fazem. Ouvir o nosso podcast, tira um print da tela, faz do jeito que vocês acharem que vai ficar legal. Marca a gente lá no Instagram, né, na nossa página, que é o Apenas Um Podcast. Pode marcar nossas contas pessoais também, né? O meu é Lady From Stars, tem o Thiago GPS, nunca lembro qual é o nome do seu arroba, Thiago. É muito complicado pra mim. Vou confessar que às vezes eu lembro, calma lá. O meu é TGPS94. Aí, marca a gente lá no Instagram, que a gente sempre reposta, a gente sempre conversa com vocês. E uma outra forma que vocês podem apoiar a gente nesse Júlio Criminal e também nos próximos meses é apoiando a gente pelo Orelo. O Orelo é uma plataforma assim como Spotify e várias outras que vocês podem ouvir podcasts. E mesmo sem pagar absolutamente nada do seu bolso, você ajuda os podcasts, porque lá é meio que monetizado. Então, a gente recebe uma graninha, vamos dizer assim, né, significativa, assim, né, se a gente receber vários plays. Então, se vocês puderem ajudar a gente agradece. Também tem como você apoiar a gente por lá e também pelo Apoia-se. E se você quiser ajudar a gente de uma outra forma, vocês podem mandar o Pix também, né? Deixar uma mensagem pra gente, que a gente agradece também. Se você quiser mandar um Pix pra ajudar a gente, é só mandar pro e-mail contato apenasumpodcast@gmail.com. A gente aceita Pix de literalmente qualquer valor e a gente agradece extremamente, de verdade, porque ajuda a gente demais. Então, se você puder ajudar a gente com o Pix, gente, por favor, vai ser o nosso presente de aniversário esse mês, ó, a gente tá chegando, então manda presentes de aniversários, manda Pix, e é isso. Exatamente. Eu ouço que os podcasts são independentes, mas a gente é dependente de você, galera. Mande dinheiro pra gente, para que possamos continuar o projeto, para que possamos pagar o nosso editor, para que possamos ter sonhos mais altos, que possa crescer o projeto, né, Marisa? Exatamente, né? E se você não pode ajudar a gente, né, com dinheiro, né, segue a gente lá no Instagram, dá 5 estrelas aqui pra gente no Spotify, compartilha com os amigos no Instagram, igual a gente já contou pra vocês no começo, né, que já ajuda a gente bastante, né, e conversa com a gente, né, comenta nos nossos posts, fala se vocês gostaram, né, dos episódios, né, e qual que vai ser o caso que vai abrir esse Júlio Criminal? É um caso que eu acho que representa muito o Brasil, que tem desigualdade, tem negligência do Estado, tem chacina e tem incompetência policial. Eu acho que esse caso representa muito o Brasil e esse caso é o sequestro do ônibus 174.
isso, gente. Inclusive, né, eu fico bem chocada porque muita gente não conhece esse caso, né? Principalmente essa geração mais nova, né? Muita gente não tem muito conhecimento desse caso, mas eu tenho certeza que se você já é uma pessoa mais velha, né, já viveu aí, já tem muita história pra contar, com certeza você vai lembrar desse caso, né? Que inclusive inspirou filme, foi um caso muito marcante dentro da mídia, né? Porque, gente, se é um caso brasileiro, vai ter uma mídia, vai ter um Cidade Alerta, vai ter um Datena metido no meio, que vocês sabem que aqui no Brasil é assim, esse caso não foi diferente, teve mídia em peso em cima, e eu acho que a gente pode começar esse caso de hoje, que eu tenho certeza que vai chocar vocês, porque são muitos plot twists, na minha opinião, várias coisas que vão acontecendo, várias coisas que a gente descobre sobre os indivíduos envolvidos. Então, assim, gente, segue a gente e vamos pra essa história. Era uma criança pobre, normal, vivia com a mãe, ia pra escola. Vamos lá, então a gente tem que começar a falar primeiro do Sandro Barbosa do Nascimento. Ele nasceu no dia 7 de julho de 1978 no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Então, ele mora em São Gonçalo, que é uma comunidade até hoje bastante violenta e que tem muita pouca presença do Estado nisso tudo. Então, você vê que é uma periferia, vive um pouco à margem do Estado, várias questões sociais são impostas, e desde cedo o Sandro ele não vai conhecer o pai, porque o pai dele ele abandona a família muito cedo, quando ele ainda era muito criança. E lá pelos 12 anos, então, essa foi uma das coisas que eu vi bastante divergência nas pesquisas. Eu ouvi até o modus operandi, eles falam que esse caso aconteceu aos 5, tem uns que falam que aconteceu aos 12, então ficou bem nebuloso, mas o que eu mais vi é que aos 12 anos de idade, ele viu a mãe dele ser morta. E qual foi o motivo desse homicídio? Foi que 2 homens bêbados não quiseram pagar a conta num comércio local que ela tinha lá, e ele acabou vendo toda essa violência, ele ficou chocado, isso influenciou ele tremendamente, né, Marisa? É aquela coisa de ver a violência muito cedo e até normalizar. É o que a gente sempre fala de normalização de violência, e o Sandro ele vai ficar bem assustado com isso, tanto que várias matérias dizem que ele nem chegou a voltar para própria casa, ele não foi no enterro da mãe, diz que ele ficou bem chocado, e ele morava com uma tia e com uma prima, e ele só sumiu e foi para as ruas, né? E o que acontece com ele nas ruas, Marisa? Né, ele começa a morar nessa situação nas ruas, né, e ele meio que começa a frequentar principalmente a região da Candelária, né, que é uma igreja muito famosa que tem lá no Rio de Janeiro, e lá, né, gente, obviamente ele começa a sofrer todas as consequências que a maioria das pessoas que moram na rua acabam sofrendo, né, ele acaba se tornando viciado em drogas, ele acaba começando a roubar, né, principalmente furtar carteiras, né, pra conseguir se manter e sobreviver de alguma forma, e claro, né, gente, fora isso, todas as grandes consequências de morar na rua, né? Por ser um lugar violento, que não tem como você se proteger. Então, o cotidiano dele era todo voltado à violência. E assim, vocês vão ver que a situação vai ficar muito mais pesada depois, né? Então, assim, além disso, tem toda uma questão de violência sexual, né? Ele faz alguns amigos que tinham mais ou menos a mesma faixa etária que ele e que também moravam mais ou menos aqui naquela região. E todos esses jovens, né, essas crianças e adolescentes passavam por essa situação que era muito precária. Então, além de tudo isso, né, ele tinha uma certa companhia, porém todos esses jovens e crianças viam essa violência, tanto física, tanto psicológica, até sexual, e essas violências eram todas praticadas contra todos eles, né, e eu acho que o auge dessa violência vai acontecer em 1993. Por que eu falei que esse caso tem muito plot twist, tem muitas entrelinhas e várias coisas que se conectam? Porque o sequestro do ônibus 174 tá ligado a mais um outro grande caso do Brasil, que novamente talvez algumas pessoas já tenham apagado da memória, que foi a chacina da Candelária. Eu estive no Rio de Janeiro em 2019, né, que eu fui pra um show que tava acontecendo na cidade, aí eu fui até lá, a gente deu uma volta, né,
eu e minha mãe ali pelo centro, né? E até hoje lá na Candelária é possível encontrar faixas, coisas escritas na rua a respeito dessa chacina que aconteceu lá, né? Porque nunca foi bem resolvido, né? Tudo o que aconteceu, né? E eu acho que o Thiago, ele pode explicar melhor sobre o que aconteceu na chacina da Candelária. Foi, acho que um dos crimes mais cruéis que já aconteceu nesse país e que foi realizado por policiais, o que, na minha opinião, piora 300 mil vezes a situação. Bom, vamos pro caso. O que acontece? Tanto o Sandro quanto os amigos dele tinham essa questão de ter esses furtos, mas eram furtos mais para sobreviver mesmo, para conseguir comprar roupa, comida e etc. Então eles sempre ficavam muito marginalizados e eles sempre tinham essa questão com a polícia. Eles iam para centro de reabilitações como a FEBEM, voltavam. Então eles tinham esse histórico e eles ficavam lá na Candelária porque eles pensavam que lá era um lugar seguro, onde passavam muitas pessoas. Igreja também, né? Entre aspas, as pessoas costumam respeitar ambientes religiosos, né? Porque, querendo ou não, né? Se você tá numa igreja, num lugar assim onde você sabe que é praticado uma religião, você se sente um pouco seguro. Então, tipo, era super entendível porque que eles ficavam naquela região, né? E pra quem não conhece, tem uma praça lá, é realmente bem movimentado. É bem no coração do Rio de Janeiro, vamos dizer assim. Então, tipo, é muito compreensível por que eles ficavam por lá. E também a gente tem que pensar que padres têm muitas influências dessa questão humanista. Então, eles se sentiam acolhidos ali. E o que aconteceu? Diz que no dia as crianças meio que tiveram um desentendimento com alguns policiais. O relato dos policiais é que horas antes os meninos apedrejaram um carro de polícia. E aí essa discussão ficou acalorada. Mas como eles tinham todo esse movimento, os policiais foram embora. E essas crianças, elas meio que se sentiram seguras. Elas pensaram, bom, passou, foi um desentendimento, elas meio que já estavam acostumadas com esse cotidiano violento e não se importaram. Mas o que aconteceu é que esses policiais, eles voltaram à meia-noite e eles fizeram um massacre. Eles fizeram 8 vítimas fatais, eles mataram 8 crianças e feriram outras. E o Sandro, ele ficou como um dos sobreviventes desse massacre. Então, foi outro evento traumático que vai repercutir na vida do Sandro e que vai deixar as marcas, né? Porque foi uma coisa muito noticiada, foi uma coisa que chocou. Os policiais foram a julgamento, então rolou uma grande cobertura sobre. A comunidade, no geral, ficou horrorizada. Não foi uma coisa que foi defendida nos policiais, porque eles foram a paisana, eles fizeram várias vítimas, então foi uma coisa terrível. Foi muito cruel, principalmente porque eram crianças, né, gente? E sempre vai ter aquela pessoa, mas eles roubavam, mas vai tomar no cu, né? É que você sabe, né, do que eu tô falando, né? Você sabe, né, Thiago? E mesmo que fosse roubado um banco, a polícia não tem o direito de matar 8 crianças e ferir outras e que não deu em nada também, né? Se eu não me engano, o julgamento final desses policiais, assim, não deu em coisa, não deu em nada, não, gente. E, tipo assim, é um absurdo, assim. Eram crianças que cresceram da mesma forma que o Sandro, né? Em ambientes violentos. E vulnerabilizados. Moravam na rua, né, gente? Então, muitas das vezes, quantas vezes, né? Você, até eu penso, né? Porque cada dia que você anda aqui no centro, né, de Curitiba, tem milhares de pessoas pedindo dinheiro. E, obviamente, você não vai dar dinheiro pra todas essas pessoas. E eu fico pensando, né, que, tipo, provavelmente essas crianças também deviam pedir dinheiro, mas nem sempre elas iam receber o dinheiro. E se elas não recebessem dinheiro, da onde que elas iam conseguir, de certa forma, num desespero, vamos dizer assim, se alimentar? Então, tipo assim, eu fico pensando assim, eu acho que no caso delas realmente não tinha outra opção. Eram crianças que eram viciadas em droga, na maioria das vezes, que, tipo, cresceram em ambientes violentos. Então, pra elas tudo aquilo era normal e por aí vai. Gente, eu e a Marisa, vocês podem falar, não, a Marisa e o Thiago estão defendendo o bandido, mas uma coisa é você ser o Pedrinho matador, um justiceiro vigilante faz as suas próprias regras. Outra coisa é você pago pelo Estado para nas suas horas vagas assassinar crianças. É uma coisa completamente diferente. Eu acho que se você viu o limite disso tudo, você entendeu o que a gente tá falando. Não, quer falar, eles são policiais, né? O máximo que eles poderiam ter feito é apreendido aquelas crianças e levado pra um reformatório, alguma coisa do tipo. Eles não tinham o direito de simplesmente matar essas crianças e ferir as crianças. Entende? O dever do policial é esse, era de, no máximo, ter apreendido elas.
levado por uma assistência social, alguma coisa do tipo. Sim, exatamente. Eles deviam ter procurado os meios legais, não você ir à paisana à meia-noite quando não tem ninguém. Então, olha, eu não vou nem discutir isso, que isso é bárbaro. Ponto. Ponto pacífico. Bom, e após o crime, o Sandro ele acabou participando de um programa social da PUC do Rio de Janeiro, onde ele começou a jogar capoeira. Porém, né, como eu disse anteriormente, ele era viciado em drogas, principalmente em cocaína, e por necessidade de dinheiro, principalmente, por todas as questões do vício, o Sandro acabou abandonando o projeto e começou a voltar para as ruas e realizar assaltos novamente junto com alguns amigos. E esse capoeirista, ele fala que essas crianças e esses adolescentes, ele deixava eles sozinhos, sem supervisão, e eles não assaltavam ele, eles não furtavam nada, porque nesse um dia que eles ficavam na semana com ele, eles tinham alguém de autoridade, alguém que eles respeitavam, alguma coisa para fazer, sabe? Eles se sentiam úteis, eles se sentiam valorizados. Então, nesse dia que eles tinham, era meio que um refúgio. Mas, infelizmente, só um dia na vida dessas pessoas não ajudavam elas o suficiente para elas saírem desse ambiente, né? Sim, né? E eu acho que, principalmente nesses tempos, assim, que tem Olimpíadas e tal, acho que o pessoal todo tem a noção, né, de como o esporte, a música, as atividades sociais mesmo, tem o poder, assim, de mudar completamente uma vida, né? Acho que dentro das Olimpíadas a gente tem vários exemplos de atletas, né, principalmente aqui no Brasil, que vieram desse tipo de situação, né? De favelas, de comunidades e por aí vai, que tiveram a vida deles transformados pelo esporte, né? Então, assim, gente, a gente sabe o quanto que isso é importante, mas como o Thiago disse, infelizmente era uma coisa que acontecia durante um dia. Eles tinham essa oportunidade de aprender capoeira e por aí vai, mas eu acho que talvez faltou algum outro tipo de assistência, né? Porque era um dia e depois, tá, beleza, vão se virem aí, né? Era uma coisa meio assim. Exatamente, onde é que tá o Estado nisso tudo para garantir os direitos da criança e do adolescente? Isso, por isso que a gente falou, né? O dever do policial seria, no máximo, aprender, tentar levar esse indivíduo para um lugar melhor, né? Mas não foi isso que aconteceu, infelizmente, né? Então, voltando, né? Nesse período, já com 20 anos de idade, ele era conhecido como Mancha, já que havia passado pela prisão e centros socioeducativos para menores de idade uma dezena de vezes, né? E acho que também, né, vocês têm noção, né, que acho que na maior parte do mundo, né, real, não é só no Brasil, né? A prisão e esses centros socioeducativos, como eles chamam, não tem muito uma intenção de socioeducar, né? Tipo, é só meio que são largados lá. Isso não é só no Brasil, não. Isso é em vários lugares, né? Exatamente. São em poucos lugares, assim, que realmente, assim, se é promovido isso da pessoa se recuperar, mostrar um outro sentido na vida pra essa pessoa é muito difícil, né? Mas, como eu disse, isso a gente sabe que não é uma coisa que só acontece no Brasil. Acho que é na maior parte do mundo, na real. A prisão é vista como um lugar pra jogar a pessoa e seja punido, né? Basicamente é isso, né? Isso, algo bem punitivo. Tanto que o Sandro, quando ele foi nesses reformatórios, dentro do reformatório ele era considerado como um modelo, ele era bem visto pelas pessoas. Só que o que acontece? As crianças, quando ele ainda estava na FEBEM, elas faziam rebeliões para saírem da prisão e os policiais não poderiam usar arma de fogo contra elas. Então elas faziam rebeliões e saíam. E aí teve uma vez que a tia dele começou a ver a melhora dele, foi até ele e viu que ele estava realmente melhorando, ele estava tentando ter uma vida mais normal, tentando ter educação e etc. Mas ele falou pra tia, olha, tal data os adolescentes estão querendo fazer uma fuga e a tia dele meio que proíbe ele de fugir, só que ele fala pra tia, bom, se eu não fugir, essas mesmas crianças elas vão fugir e quando elas voltarem elas vão achar que eu sou um traidor, que eu não tô junto com elas, sabe? Então ele acaba fugindo, a tia até acaba alertando a prisão não, o próprio lugar, o ambiente, a FEBEM da época lá, mas também não adianta, eles não conseguem parar e essa rebelião acontece e ele fica solto. Outra coisa que acontece é que ele é preso e aí ele já é maior de idade. Por ele ser maior de idade, ele vai para uma prisão. E diz que essa prisão era bem horrível. Diz que a prisão que ele ficou não tinha nem lugar para tomar sol. Era conhecido como, tipo, porão, caixão. Eu não sei muito bem, eu não lembro muito bem. Mas é um lugar totalmente fechado que, para, digamos, ele estar lotado, ele estaria com 10 pessoas, só que ele se encontrava com
40 pessoas, de eles terem que subir em algumas grades para tentar ficar ali. Então era um lugar bem horrível e ele foi sentenciado a 3 anos de prisão, só que ele vai cumprir 10 meses porque eles conseguem fugir, ele acaba fugindo e ele acaba tentando ter essa vida mais honesta, e nisso ele vai encontrar uma senhora que rola um plot twist, digamos, mais um plot twist dentro desse caso. Essa senhora, ela teve um filho muito cedo e não tinha como cuidar, e ela acabou dando para uma moça essa criança, e depois, quando ela já estava um pouco mais adulta, ela queria reencontrar o filho, e ela acabou descobrindo que, digamos, essa moça que ela deu para adoção, essa moça tinha sido assassinada, e meio que o Sandor ele vai se passar por essa pessoa e fazer uma relação com ela de mãe e de filho. Então ele chega a ter uma relação de mãe e filha com essa pessoa, mas ele continua com os pequenos delitos, os assaltos dele. Ele assaltava muito no semáforo, aqueles assaltos de oportunidade, quando a pessoa tá no carro, dá uma bobeira e o cara leva alguma coisa. Então, ele sempre fazia isso pra sobreviver. Sim, né, gente? Isso foi só um pouco da vida do Sandro, né? Pra vocês entenderem, assim, o contexto, né? Porque eu acho, principalmente, nesses casos de sequestro, assim, né? Porque é classificado como um caso de sequestro, né? Tudo isso que a gente vai falar que vai acontecer daqui a pouco, a gente fica muito pensando, né? O que leva uma pessoa a cometer essas coisas que vocês vão ver e por aí vai. E no caso do Sandro, a gente tem várias informações sobre ele, né? Sobre, tipo, como que foi a vida dele, né? Pelo menos um pouco a gente sabe, né? Em alguns casos de sequestro, a gente não tem muitas informações sobre o sequestrador. É um dos poucos casos em que a vítima é mais falada, né? Geralmente, né? Porque, pra vocês saberem, tem um filme chamado O Assalto do Ônibus 174, que é feito por um diretor muito famoso, que é o Padilha. Foi o mesmo diretor do Tropa de Elite. Então ele meio que dá um panorama, se vocês quiserem assistir, é muito bom. Eu não assisti, eu assisti só alguns trechos desse documentário. Esse documentário, pra quem quiser, tá no Globoplay. E dá uma notoriedade a mais para esse caso, porque traz um pouco da polícia, da abordagem da polícia, como foi a vida dele, e traz o background disso. E é importante, né, Marisa, fazer esses perfis psicológicos, até importante para entender o sequestrador. Então, para a polícia, isso é importante saber, né, Marisa? Exatamente, né, gente? Então, nesse caso, a gente tem essas informações, mas agora a gente vai entrar no caso mesmo, né, que aconteceu no dia 12 de junho de 2000, mais ou menos por volta das 2 horas e 20 minutos no Rio de Janeiro, né? Quando o Sandro, que nessa época estava com 21 anos de idade, entrou dentro do ônibus 174 com um revólver 38mm e rendeu os passageiros que estavam dentro desse ônibus, né? Que ao todo eram 34 passageiros, e esse ônibus, né, ele fazia um trajeto que passava ali pela região do Jardim Botânico lá no Rio. Sandro Barbosa do Nascimento, um dos sobreviventes da chacina da Candelária, anunciou o sequestro na rua Jardim Botânico. Bom, acho que a gente pode começar a dar mais detalhes sobre o que aconteceu nesse sequestro, né? Como que foi essas horas, tudo o que vai acontecer, né? Muito se especula, né, de que Sandro, na verdade, não queria sequestrar o ônibus, e sim assaltar. Enfim, né, gente, aqueles assaltos do ônibus, né, que pra nós que somos brasileiros já estamos acostumados, né, porém o assalto acabou dando errado, então meio que como ele já tava com um efeito de drogas na mente dele, ele acabou meio que mudando os planos, vamos dizer assim, e começando esse sequestro, e por aí vai, levando a um outro patamar essa história, né. Porque muito pouco tempo depois, o que acontece? Digamos, um passageiro, ele consegue meio que fazer uns sinais para uns policiais, e esses policiais começam a notar que tem alguma coisa errada. Então aí que começa a se dar o desfecho de ser um assalto para virar um sequestro, né? Isso, né, o ônibus ele ficou rodando por um tempinho, né, mas foi tipo, tudo aconteceu muito rápido, né, nesse caso, eu tenho essa impressão, esses primeiros momentos, assim, tudo foi muito rápido, né, esse passageiro conseguiu avisar uma viatura que tava mais ou menos próxima dali, e nisso, né, os policiais acabaram interceptando o ônibus, né, só que o que acontece, né, brasileiro é curioso, é fofoqueiro, e no meio de que tudo isso estava acontecendo, que o Sandro dizia que era um sequestro, que os policiais estavam tentando parar o ônibus, o que o brasileiro faz? Sai correndo, né, porra, tá acontecendo uma coisa, o cara tá armado, por isso vou sair correndo, não. Começou a juntar uma multidão pra ver o que tava
tava acontecendo, né? Pra ter o que comentar com a vizinha depois, né? Porque é isso que o brasileiro gosta, tá acontecendo mó treta. Famoso curioso, né? Aquele que... Exatamente. Tem arma, tá uma merda, tem policial, mas não, gente. Começou a juntar uma multidão em volta do ônibus e no mesmo segundo, assim, que tava tudo isso acontecendo, esse povo todo ali no Rio de Janeiro, né? Tudo em volta do ônibus, sequestro dentro do ônibus, polícia, o que que acontece? Alguém já avisou, né? O jornalzinho da cidade, alguém já avisou, já logo chegou na Globo, que acho que a Globo foi uma das que mais, né? Ficou em cima desse caso, né? E já começou a aparecer os jornalistas, já começou a aparecer a imprensa, já começou a aparecer câmera, já começou o pessoal a gravar. Então, assim, gente, começou a virar uma coisa, assim, que foi aumentando cada vez mais, a confusão foi ficando cada vez maior. E, assim, gente, todo mundo tava ali em volta e, tipo, era muita gente. Então, se realmente, né, for essa teoria, né, tiver certa, né, de que ele apenas, entre aspas, né, ia fazer um assalto e acabou meio que virou uma confusão muito maior, ele ia meio que ter que continuar no jogo, né, já que ele começou uma coisa, né. Exatamente, e muitos dizem, até eu fui pegar notícias da época, e tem um boato que rola, é que quando os policiais viram que era um assalto e depois viram e o cara começou a falar que era um sequestro, eles chamaram o BOP, polícia especializada para esse tipo de ação, né, de sequestro. Eles têm algum treinamento diferenciado. A SWAT brasileira, os caras do BOP, eles estão até relativamente próximo e vão. E bem nessa hora, tem uma equipe de jornalismo do Grupo Globo que também está perto do local e vê aquilo lá e liga as anteninhas. Calma, alguma coisa está acontecendo. Eles estão muito, digamos, muito compenetrados e seguem eles. Então meio que tudo acontece muito rápido. É como a Marisa falou, como a Marisa deu a entender, virou um caldeirão muito rápido. E pelo que eu sei, um dos repórteres famosos da Globo de investigação morava perto, então era a poucas quadras da casa dele. Então os caras já botaram ele no ar e aquilo ficou assim. Começou às 2, 3 horas, as coisas já estavam no ar, já tava na Sônia Abrão. O bafafá e o burburinho tava rolando. E aí começa o primeiro erro da polícia. É como a Marisa falou, o brasileiro é curioso, o brasileiro quer saber o que acontece para depois falar com o compadre. Só que o problema é que a polícia não fez um cerco de segurança. Então, digamos assim, para você ser pego por surpresa, para ele dar um tiro e a galera levar um tiro, tá de fora, poderia acontecer. Tanto que ele dá um tiro na janela meio que para espantar a galera, né? Sim, né, ele começa a dar uns tiros pra fora da janela, enfim, vocês vão ver tudo que vai ter, até uma parte de encenação por parte do Sandro, né, mas conforme o tempo foi passando ali dentro do ônibus, ele começou a liberar alguns passageiros, até que ficou 10 passageiras dentro do ônibus, ele ficou apenas com passageiras mulheres. E ele o tempo todo, assim, meio que tentava intimidar um pouco, né? Por isso que eu falei, começa a entrar numa parte de encenação, porque ele queria mostrar que ele era uma pessoa que hostilizava, que ameaçava os passageiros, que ele era um indivíduo perigoso. E uma das principais pessoas, assim, que, vamos dizer assim, né? Teve várias, obviamente, todas elas, né, que sofreram na mão do Sandro, foi a Janaína Neves, né? Que ela foi rendida e forçada a escrever nas janelas do ônibus com um batom vermelho, né? Que são as fotos mais famosas desse caso, né? Acho que são as dele com a arma, né? Fazendo reféns assim nas janelas do ônibus, e da Janaína escrevendo com batom na janela, né? E as frases que ela escrevia em batom era mais ou menos assim: ele vai matar geral às 6 horas, ele tem um pacto com o diabo, né? E parece que eram frases que ele pedia pra ela escrever, né? Pra ela escrever. Sim, tanto que ele era analfabeto, ele não sabia escrever, mas ele orientava elas a fazer isso. E outra coisa que foi pouco falado nesse caso, e eu achei muito importante que o Modus Operandi trouxe, e eu vou dar o crédito para as meninas, é que tem um pedreiro que ele acaba saindo nessa questão de liberarem pessoas, ele acaba saindo e a polícia acha que ele tem envolvimento, então vai pegar ele e ele fica várias horas na delegacia, diz que ele sofreu vários, não sei se chegou a ser tortura, mas ele chegou a apanhar bastante, porque eles achavam que ele tinha alguma coisa a ver com o caso, e depois eles descobriram que o cara não tinha nada a ver com o caso.
Gente, eu fico tão puta com esse tipo de coisa. Mas, né, voltando, né? A Janaína também passou por outro momento, assim, que vamos dizer assim, foi muito marcante nesse caso, né? Que foi uma tortura psicológica que ela passou, né? Então, basicamente, o Sandro pegou um lençol, né? Que acho que tava com um dos passageiros ali do ônibus e cobriu a cabeça dela com esse lençol. E ele disse pra ela que ele mataria ela depois que ele terminasse de contar até 100. Então, imagina, né, gente? Então, ele foi 1, 2, 3, 4, até chegar em 100. E diz que essa contagem não foi muito assim. Diz que essa contagem foi 1, 2, 3, 60. Diz que ele meio que, tipo... Ele tava bem, num estado bem alterado, que diz que ele nem contar ele conseguia direito. Então, a polícia não sabia o que fazer, a polícia queria tentar acalmar ele de qualquer jeito pra que ele não fizesse o refém. Mas ele vai lá e dispara a arma, né, Marisa? Sim, ele dispara a arma, só que, como eu disse, né, ele tava fazendo, sim, uma encenação, então ele dispara a arma, mas ele não dispara nela, né? Tanto que ele até meio que empurra ela pra meio que esconder e fazer de conta que ele tinha matado ela, só que ele não matou ela. Foi meio que, tipo, uma encenação. Isso, e aí o que acontece? Começa a rolar os grandes erros da polícia. Segundo a cartilha do BOP, teve refém, o BOP entra. E o BOP não entrou nesse caso. Outra coisa, foi uma coisa que eu ficava me perguntando nesse caso a todo momento. Eu ficava muito indignado porque isso não tinha acontecido. Porque várias vezes, gente, se você for ver, né, nas imagens do Google, ele coloca a cabeça pra fora da janela. Ele não fica só rodando sozinho, sem ninguém. E eu fico pensando, cara, por que não deram um tiro nele? Sim, bom questionamento. O que se especula é que o governador ou o secretário de segurança ordenou que ele saísse vivo daquilo tudo. Porque, cara, eu fiquei pensando, cara, porque eu, assim, não sou perito em segurança, não sou nada, mas por que não deram um tiro nele? E diz que essa ordem veio de cima. Até hoje ninguém assumiu a autoria de por que não fizeram isso, mas era uma ordem e o capitão do BOP seguiu essa ordem de não atirar. E depois também tem essa primeira questão. Por que eles não entraram? O que acontece? Quando o negociador vai falando com eles precisam de informação, eles precisam saber quem é essa pessoa. E aí eles começam a descobrir que ele foi um menino que ele foi sobrevivente da Candelária, que ele sobreviveu a isso tudo, daí eles começam a traçar o perfil psicológico e nisso a polícia acerta. A polícia acerta que ele não tinha matado a Janaína porque não era parte do perfil dele, ou digamos o tipo de crimes que ele cometia não envolvia assassinato e só furtos ocasionais, furto de oportunidade, furto com arma de fogo, mas ele não tinha nenhum histórico de matar a pessoa. Então foi por isso que a polícia disse que sabia que era um blefe, assim. Então rola essas teorias, assim, por que não atiraram nele, por que a polícia não entrou? Então só explicando e contextualizando um pouco isso. Acho que o massacre do McDonald's, assim, tipo, demorou pra caralho pra polícia chegar, mas o policial, quando chegou, também já acabou, né? Então a gente tá meio que acostumada a ver casos, assim, que a polícia vai lá e puf, acabou. Somente no Brasil, né? Suzano e tal, né? Foram casos, assim, que agiram muito rápido, né? E nisso, né, gente, como eu disse, parecia que era tudo um grande teatro, uma grande encenação, porque é nisso que ele que ele dá esse tiro fake, né, na Janaína. Ele, inclusive, pediu pros reféns gritarem e fazerem de conta que eles estavam horrorizados com o tiro. E, obviamente, as pessoas fizeram isso porque elas estavam com medo. Inclusive, a Janaína gritou. Sim, então, tipo assim, gente, era tudo um grande teatro, assim, né? Por isso que eu acredito que talvez seja teoria mesmo. Ele não queria fazer um sequestro, né? Mas já que ele entrou na história, né? Então, vamos continuar com o personagem, né? Então, assim, foram horas, gente. Foram horas de total terror. Foram mais ou menos 5 horas de sequestro, né? Ele vai terminar ali mais ou menos por volta das 6 horas e 50 minutos. Mas essas 5 horas foram de total desespero, onde ele apontava a arma pra cabeça das vítimas, ameaçava elas de morte a todo instante. Tinha toda essa questão da mídia, das escritas nas janelas e tudo que vocês possam imaginar, ele tirando a cabeça pra fora, ele gritando coisas e por aí vai. E durante o sequestro, né, uma outra vítima, que foi a Dayana Nascimento de Souza, de 40 anos, ela acabou sendo liberada porque ela começou a passar muito, muito mal. Ela acabou tendo um derrame e por conta disso, ela
acabou, né, sendo liberada, e ela acabou tendo diversas sequelas por causa disso, porque aquele não tinha sido o primeiro derrame, né, o primeiro AVC que ela teve. Então, tipo, ela passou muito mal, ela foi liberada e ela teve sequelas, né, ela sofreu por causa disso pro resto da vida dela, basicamente. Sim, ela ficou 5 anos sem falar, disse que foi bem complicado. E aí começa umas coisas que ele vai ter com a Geisa, que é a professora Geisa Firmino Gonçalves, que num primeiro momento dizem que ela chegou a falar para ele que ela tinha um familiar na prisão e ela sabia que era difícil e etc. E aí ele vai começar a perguntar para ela, tipo, por qual pena ele foi pego, qual prisão ele foi, etc. E ele viu que tudo isso não passava de uma balela, e ele já começa a ficar irritado com ela. E aí tem essa segunda coisa de momento de irritação com essa passageira em específica, que ela meio que se tenta passar como familiar dessa moça que teve a AVC, a Damiana. Ela começa a falar que era neta, filha e etc, mas ele também não acredita muito, só para vocês terem meio que um contexto do que vai acontecer. Liberando também outras vítimas, né, que estavam ali dentro do ônibus, até que ele decide descer do ônibus com a Geisa e usando ela como escudo humano. E vale lembrar que a Geisa, na época, ela tinha 21 anos, a mesma idade que o Sandro, e ela tava grávida de 2 meses. E assim, gente, é aí que vai dar merda, né? Porque os dois desceram do veículo e um dos oficiais do grupo de intervenção tática atirou, gente. Atirou e ao invés de acertar o Sandro, acabou acertando a refém. E quando esse disparo acontece, né? O Sandro percebe que a Geisa tinha sofrido disparo, ele começa a atirar nela também, né? Acho que foi 1 tiro que foi desse oficial e 3 tiros que foram do Sandro contra a Geisa, e obviamente, né, quando esses tiros acontecem, todo mundo voa em cima do Sandro e ele sofre outros tiros e assim, gente, infelizmente a Geisa faleceu, ela foi a única vítima fatal, vamos dizer assim, desse sequestro. E assim, né, gente, ele começou a ser linchado ali mesmo, né, a população queria linchar ele, porém ele foi contido pelo BOP, né, ele foi colocado na parte de trás, né, da viatura, né, igual sempre acontece, porém quando ele chegou até a delegacia ele estava morto e na necrópsia foi determinado que a causa da morte real foi asfixia, e quem matou ele por asfixia foram os próprios policiais que levaram ele até a delegacia. E tudo isso que eu falei pra vocês foi uma polêmica muito grande, né, porque ele já tava se entregando, tá, gente? Ele tava se entregando, provavelmente ele não ia fazer nada com a Geisa, então por isso que é uma polêmica muito grande, porque esse oficial simplesmente agiu de uma forma que ele não devia ter agido, na minha opinião, porque, tipo, ele já tava se entregando, provavelmente não teria acontecido nada. O que acontece, tipo, agora rola as polêmicas. Qual foi a primeira polêmica? Um tiro foi dos policiais. Segundo os reféns, o Sandro vivia falando que ele tinha 4 balas na arma. Então vamos fazer a reconstituição das balas. A primeira bala, ele atira para fora da janela para tentar tirar. Ele tentou tirar o veículo de lá, mas não conseguiu. Ok, uma bala. Segunda bala, ele atirou para fingir que matou uma das vítimas. Então sobraram 2 balas, mas a Geisa morreu com 4 balas. Então tem uma bala extra que ele, segundo as vítimas, ele não teria. E o que eles acham provável que aconteceu? Eles acham que o policial atirou 2 vezes. E aí já rola a polêmica. Primeiro, que no Fantástico da época, se você for pesquisar no YouTube, vai ter o Fantástico. Eles chamam um especialista que trabalhou no BOP para falar sobre a operação. E a primeira coisa que o cara fala é: quando o cara foi atirar no Sandro, ele não tinha nem engatilhado a arma para dar o tiro. Então aí já tá um primeiro erro. Ele primeiro tem que fazer o movimento, porque ele chega num momento que é meio que um blindside, um ponto cego do Sandro, que ele não consegue ver. Aí nas próprias imagens dá para ver que o Sandro ele vira e vê ele. Segundo erro do próprio policial, ele tá mirando o ombro do sequestrador, ele não tá mirando a cara. E meio que o ombro é onde a Geisa tá, é meio que onde a cabeça da Geisa tá, e ele acaba acertando a Geisa. E o que acontece? Com isso, ele meio que, não sei se assusta, o que acontece, o Sandro acaba caindo, ele dá, algumas pessoas dizem que ele deu os disparos acidentais, porque
Ele já tava com a arma nela e quando ele cai, ele acaba atirando nela. E aí já temos várias polêmicas. E a outra polêmica da asfixia é o seguinte, que os repórteres, eles filmam a ação do Sandro entrando no carro e os policiais já em cima dele. Essa agora é a minha visão. Ele não parecia estar, digamos, eufórico, tentando fazer alguma coisa, e ele morre por asfixia. Então, esses policiais, eles chegam até a serem acusados de matarem ele, mas eles são absolvidos por um júri popular, que foi um júri bem apertado de 4-3, mas eles são inocentados disso tudo. E o policial também que fez esses disparos, ele também é inocentado. Um dos juízes fala que ele tentou salvar a vida de terceiros e que ele não tinha culpa e que ele só tentou dar o melhor dele e foi isso. E acabou acontecendo essa fatalidade. E acho engraçado, né, entre aspas, não é engraçado, né, mas enfim, né, que fizeram todo aquele alarde que não poderiam ter atirado nele antes, né, porque o governador pediu pra ele voltar vivo pra matar ele no final. Ah, mano, ué, não faz sentido então, não entende o que eu quero dizer? Ué, então era pra ele ter entregado vivo, porque se poderia ter matado ele, atirado, machucado ele antes, quer dizer, se iriam fazer isso, né, no final, por que não fizeram isso antes, então? Dizem os policiais, segundo os relatos dos policiais, é que ele tentou fugir, mas, cara, tinha nenhuma chance dele fugir com a quantidade de gente que tinha em volta. A gente não tinha nenhuma chance dele fugir. Tanto que, tipo, eles agiram super rápido, porque ele queria ser linchado. Sim, eles tiveram que, tipo, pegar ele e levar ele na viatura o mais rápido possível. E aí lá diz que dentro da viatura ele tentou fugir, pegar a arma de um policial, que ele quebrou o braço de outro policial e etc. E aí foi por isso que eles aplicaram esse golpe e eles acharam que apenas desacordaram o Sandro. E acho que para encerrar esse caso, né, acho importante falar uma frase, né, que ele disse durante o sequestro, né, porque ele sabia que ele estava sendo filmado e por aí vai, né, e ele disse: "E aí, parceiro, pode filmar legal, se liga só, eu estava na Candelária, o bagulho é sério, mataram os irmãozinhos na maior judiaria, então eu não tenho mais nada a perder não, irmão", né, então mostra, né, essa frase, né, que tem todo esse background, né, que a gente falou da chacina da Candelária e por aí vai. Me lembra até um pouco uma vibe meio Joker essa frase, pra falar a verdade, porque eu acho que no filme de 2019 ele também fala, né, I ain't got nothing to lose, então, tipo, pra mim me lembra muito. E é meio que o background dele, é as experiências dele, é tudo que vai construir ele, né? Então, eu acho que esse momento traumático, ele já lá, porque aí todo mundo fica pensando, quais foram as exigências dele, Thiago? Quais foram as exigências dele, Marisa? E o ponto é que nem a polícia sabia dizer as exigências, porque o que acontece? A polícia tenta negociar com ele, só que ele tava tão... Tipo assim, gente, ele tava eufórico, você vê que ele vai de um lado pro outro, dá pra ver que ele tá sob efeito de drogas, daí... Não precisa nem ver o vídeo, já dá pra ver. E aí a polícia fica tentando o que ele quer. E aí oficialmente ele chega a pedir uma arma, um carro e 3 granadas, um negócio assim. Só que ele vê que esse carro, tipo, ele estipula aquele horário das 6 horas, mas ele vê que não vai rolar o carro, não vão deixar ele fugir. No próprio documentário do Padilha, um dos policiais do BOPE, que inclusive tem o rosto borrado e a voz alterada porque ele não quer ser reconhecido, fala, ele não ia sair de lá. Tipo, ninguém do BOPE ia deixar ele sair de lá. Era muito certo que alguma coisa ia acontecer com ele. E eu acho que tá na hora dos momentos 5 centavos. Vamos lá, né? Momento 5 centavos! 5 centavos. Então vamos lá, acho que a gente pode começar com o Thiago hoje, no momento 5 centavos, né? Já que acho que esse caso, né, a gente sempre faz assim, caso vocês não saibam, né? Alguns casos eu pesquiso mais e outros o Thiago pesquisa mais. E dificilmente a gente pesquisou igual, né? Muito difícil. Acho que o único caso... Qual que foi o único caso? Acho que o Charles Manson a gente pesquisou igual, assim, mesmo nível. E Columbine. Eu lembro que a gente tava no mesmo nível, assim, de pesquisa, assim, de informações. Agora, a maioria é assim, gente. Vocês podem perceber que tem um episódio que o Thiago fala mais, tem um episódio que eu falo mais, e por aí vai, mas é por isso. Você tá entregando o nosso segredo, Marisa. Você tá entregando a fórmula. Não, tô contando pra
eles saberem como é que a gente faz, né, gente, né? Então esse episódio foi mais do Thiago, né? Então acho que você poderia começar, né? Porque acho que você deve ter mais coisas pra falar. Bom, eu não consigo ver esse caso e não sentir um pesar, porque, cara, isso me dá muito, isso me cheira muito a Brasil, isso me diz muito Brasil. E quando eu fiz, como vocês já devem saber, eu fiz geografia, e na geografia a gente tem alguns estudos sobre a geografia do medo. Tem um geógrafo chinês chamado Yi Fu-tuo, que ele trabalha a geografia do medo. Muito no curso você vê que como existe a mudança dos espaços do dia para a noite. Tem espaços que são habitados por uma tribo de manhã e uns espaços que são habitados por uma tribo de noite. E como o Sandro, ele sempre teve à margem da sociedade, como ele nunca teve o Estado para ajudar ele, para dar suporte com educação, segurança, saúde, e como a vida dele foi difícil, sabe? E aí a galera vai falar, não, mas vocês estão passando pano pra ele. Cara, eu não passo pano pra nada do que ele fez. Ele estava culpado, ele foi completamente errado em fazer tudo o que ele fez, mas como a gente falou, ele passou pelo massacre da Candelária, que são agentes públicos. E, gente, quando eu entendo agentes públicos, é assim: você não é policial só quando você tá de farda. Você é policial quando você tá 24/7, sabe? Você não é servidor público quando te convém ser servidor público. Você é servidor público a todo momento. Tipo, eu sei que é difícil, que é chato e etc. E que esse é um pensamento mais moderno do que é ser um servidor público. Mas é isso, sabe? Você não vai virar um vigilante justiceiro na noite que vai sair matando porque alguns jovens tacaram pedra. Você recolhe eles, prende eles, faz o que tiver que fazer, mas você não mata eles, sabe? E eu fico muito puto com esse caso, porque, tipo assim, eles tinham vários, digamos, a gente acabou mostrando várias formas que eles podiam agiar. Eles podiam invadir o ônibus, eles podiam atirar com um sniper, eles podiam ter feito essa negociação e ele sair vivo. E aí eles fizeram de um jeito totalmente brasileira, assim, que foi tudo meio feito nas coxas. A refém morreu, que é horrível, porque, tipo assim, se você tem um refém e ele não sai vivo, você falhou. Simples. E a própria polícia do Rio de Janeiro falou que foi catastrófico, digamos, a atuação da polícia. Os especialistas, antes, você via lá que eles louvaram a polícia, porque eles realmente tinham achado que o Sandro tinha morrido por causa do policial. Eles tinham essa certeza, e isso, acho que a Marisa deve ser muito novinha na época, mas eu tinha 6 anos. Em 2000 eu tinha 6 anos. Eu tava, acho que foi em julho, eu tava para completar 6 anos. Mas ainda assim eu lembro desse caso, porque foi um caso que teve muita repercussão. Eu tinha 6 meses. Então, e pra mim esse caso me marcou, e eu ouvindo também a Mabê falando desse caso, eu lembro desse caso que, tipo, passou, sei lá, no meio-dia, de noite, na manhã seguinte, no horário de almoço da manhã seguinte. Então, tipo, no começo a mídia achava que, a polícia foi lá e fez a operação, só que, cara, eles mataram. Depois que eles descobriram que a Geisa tinha sido morta não pelos sequestradores, sim pela polícia, e isso vai se dar, essa descoberta, por literalmente um frame que aparece a bala e aparece mais ou menos a trajetória da bala. Aparece bem certinho a trajetória da bala e dá pra ver que é embaixo, não em cima. Então, que não mata ele, mata a Geisa. E aí depois, para finalizar, ele é morto por asfixia, e você pode falar que ele mereceu, que etc. Mas, cara, o que deveria ter sido feito é ele ter sido imobilizado, ele ter sido levado para a polícia e ele pagar os crimes dele. Tipo, gente, ele devia pagar os crimes dele. Mas ele ia ficar só 30 anos. Mas foi o que a gente convencionou na sociedade brasileira de ser o aceitável. É que nem o Pedrinho Matador. O cara foi condenado a 130 e tantos anos de prisão e ficou só 30. Mas, teoricamente, se
A sociedade é feita de acordos. O acordo foi que na sociedade brasileira você vai ficar 30 anos preso e é isso aí. E ele ficou os 30 anos preso e agora tá solto, tipo, sabe? A gente tem que parar dessa questão de que o cara tem que morrer e etc. A gente tem que tentar recuperar essas pessoas de algum jeito, de alguma forma. E eu fico puto. Você já viu que eu fiquei exaltado porque eu realmente fico pé da vida com esse caso e esse caso só me dá tristeza. Vários casos eu saio triste, mas esse caso eu saí revoltado. E você, qual é o seu sentimento sobre ele? Se você olha, presta atenção nele, meio que tudo se conecta, sabe? Que não que justifique, mas justificar não justifica jamais, né? Absolutamente nada do que aconteceu nesse caso. Mas que eu digo que tudo faz sentido do porquê que aconteceu. Eu acredito muito na teoria de que realmente ele não queria fazer um sequestro, mas meio que acabou virando uma grande bola de neve e ficou desse jeito. Mas pra mim o que menos faz sentido é por que a polícia mata ele no final se eles não poderiam matar ele antes a pedido do governador. Então pra mim é uma coisa que não faz sentido, porque se a polícia tivesse matado ele antes, porra, tá, teria matado ele, mas teria inventado a mulher que tava grávida de 2 meses morrer, entende? É isso que eu quero, isso que não entra na minha cabeça, foi a maneira que a polícia agiu em toda essa história, desde o começo lá na chacina da Candelária até o final, tipo, pra mim nada faz sentido, principalmente pelo fato de, cara, o Sandro ele já tava se entregando, sabe? Então, tipo, poderia ter salvado pelo menos a vida dessa mulher, né? Que, tipo, porra, né? Não sei, eu fico revoltada com essa parte, porque pra mim a polícia agiu errado em toda essa história e não faz muito sentido, tipo, toda essa abordagem deles, né? Pra mim não faz sentido. Mas eu acho que é isso o episódio de hoje, pra ficar um episódio mais pocket, vamos dizer assim, né? Pocket do nosso jeito, né? Mas em julho a gente vai ter vários outros episódios, então fiquem de olho, né? Aqui na nossa programação, a gente vai postar a programação lá no Insta, então fiquem de olho. E é isso, né, Thiago? Acho que é isso. Agradeço a todo mundo, espero que vocês tenham ouvido até aqui e nos divulguem, dê 5 estrelas no Spotify. Se você ouve a gente pelo Orelo, dá uma passadinha lá pro Spotify, dá aquelas 5 estrelas para dar aquela moralzinha pra gente. E é isso aí, galera. A gente vai se despedindo, até a próxima.